paz do Senhor Jesus. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, Deus falou muito para mim fazer. Sempre eu faço, como sempre eu falo, mais uma vez eu falo, né? A paz do Senhor Jesus. A gente fala sempre que só existe um da paz neste mundo de terror e sombrio. É Jesus, só Jesus. Eu dou a paz do Senhor Jesus para todos meus amigos, irmãos, São José do Campo, da Igreja de Coqueiros, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que eu congrego, o pastor Renato, Ministério de Belém, todo o nosso irmão do Franco da Rocha, estou de São Paulo, estou de Monte Santo de Minas, que são meus amigos, meus amados irmãos. Esse vídeo eu vou fazer, o título, eu coloquei assim: o que significa nascer de novo? O que significa nascer de novo? Vamos saber o que é. Primeiro eu vou ler aqui Evangelho segundo João, capítulo 3. Pega a sua Bíblia, a Bíblia dele. O Evangelho segundo João, capítulo 3. Pega a sua Bíblia, lê a Bíblia. Não deixe ser enganado, lê a Bíblia. Sempre eu falo a mesma coisa, sempre eu faço meu vídeo aqui no meu quarto, aqui na minha casa. E eu faço sempre esse mesmo lugar. Eu não coloco outra coisa atrás, outra cena, seja o que for, porque é mentira. Então eu estou mentindo. Então eu faço sempre aqui nesse lugarzinho que Deus preparou para mim. Que se eu colocar outra coisa atrás, algumas pessoas colocam muita coisa, né? Colocam outra cena, colocam uma passagem muito linda, colocam um monte de livro. Não, eu faço aqui nesse lugar de sempre. João, eu vou falar sobre o Evangelho segundo João, capítulo 8 e versículo 44. Satanás é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Então quem mente é filho de quem? Está escrito aqui, ó, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. Vamos ler aqui rapidinho. João, capítulo 3. Eu vou pular uns versículos para andar mais rápido. João, Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 3. O título fala assim: Jesus instrui, quer dizer, ensina Nicodemos acerca do novo nascimento. Nicodemo, ele era uma pessoa intelectual, muito e super inteligente. Ele era príncipe do judeu. Naquele tempo, há 2000 mais anos atrás, quando ele teve um encontro com Jesus, ele fez essa pergunta aqui: o que significa nascer de novo? Ele era muito inteligente, mas ele sabia sobre tudo os livros de Moisés, que é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés só. Sobre Jesus ele não sabia. Então ele se perdeu. Ele era uma pessoa com muita cultura, inteligente, mas ele se perdeu. Fala assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2. Esse foi ter de noite com Jesus, porque ele ficou com vergonha. Esse foi ter de noite com Jesus, disse-lhe: Rabi. Rabi significa mestre. Bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se tu não for com ele. Versículo 3. Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele entendeu tudo errado, mas eu vou te explicar. 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, que é o batismo, o Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te maravilhe ter dito: necessário vai nascer de novo? 8. O vento assopra onde quer e ouve sua voz,
mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? 11. Na verdade te digo que nós dizemos que sabemos e que testificamos, e o que vimos e não aceitai o nosso testemunho. Se vos falei de coisa terrestre, não creste? Como crereis se vos falar das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus, o Senhor Jesus está falando dele mesmo. 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. De Moisés a Jesus é mais ou menos 1500 anos. Quando os povos foram picados pela serpente, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal, todo mundo sabe, quem lê a Bíblia, e ele mandou levantar. Todos aqueles que olhassem ia ser curado. Isso aí significava João, no mesmo livro de João, capítulo 12 e versículo 32. Jesus fala assim: importa que o Filho do Homem seja levantado, quer dizer que é na cruz, para que todos olhem para ele e venham a ser salvos. João capítulo 12, versículo 32. 15. Para que todo aquele que nele crê, preste bem atenção nessa palavra. Lê a Bíblia, preste bem atenção, não deixe ser enganado. João capítulo 3, agora eu vou para o 15. Para que todo aquele que nele crê, que é em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, preste atenção nessa palavra. Então, Jesus está falando, nele é Jesus. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Então quem crê em Jesus vai ser salvo. Quem não crê em Jesus, tem milhões de ateus, né, que blasfemam o nome de Deus, falam mal da Bíblia e de Jesus. Quem não crê em Jesus, já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, a condenação é esta, e a condenação é esta, que a luz, que significa Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. Hoje não é assim? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, que é Jesus, e não vem para a luz, que é Jesus, para que as suas obras sejam reprovadas. Agora vamos lá para o capítulo 5. No mesmo livro, João, Evangelho segundo João, capítulo 5. Olha só, capítulo 5, versículo 22, 23 e 24. Capítulo 5, versículo 22. E também ao Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você presta atenção, lê a Bíblia. João capítulo 8. Eu vou fazer o máximo 40 minutos, que não vai dar, que eu vou fazer em 2 vezes. O que significa nascer de novo? Como sempre eu falo, no mundo existe 12 mil religiões, 600 mil seitas. Todo mundo fala, todo caminho leva para o céu. Sempre presta atenção no que eu falo. Todo caminho leva para o céu, isso é mentira de Satanás.
Todo mundo sabe, todo mundo que é crente no Evangelho com essa palavra sabe. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então lê a Bíblia, João capítulo 5 e versículo 39. Fala: examinai a Escritura, porque tendes nela a vida eterna, e só ela testifica de mim. Então eu vou falar só de Bíblia. O que significa nascer de novo? Tem muitos aí que falam, né? Morre e volta, morre e volta, morre e volta. Isso aí é uma mentira do Satanás. João capítulo 8 e versículo 44 fala que ele é o pai da mentira, e todo aquele que é mentiroso é filho dele. Então não volta mais, é só uma vez. Morreu, é uma vez só. Não existe de voltar, é uma vez só. É porque as pessoas são enganadas, porque não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Eu era enganado, viu? Eu acreditava nisso. Eu acreditava nisso. Mas agora, quando eu comecei a ler a Bíblia, então agora eu não acredito mais. Então não existe. Volta, morre e volta, morre e volta. Morrer é uma vez só. Tiago capítulo 5 fala: se algum de vós tem falsa sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá liberalmente, se lança em roubos. Provérbios capítulo 12 vai para você clamar por sabedoria. Salmo 119 tem 176 versículos. Todo ele incentiva você a ler a Bíblia. Salmo 119. Então você lê Salmo 1, versículo 2, e Josué 1:8. Tudo fala que incentiva você a ler a Bíblia. Então, seja como sempre eu falo, os bereanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Eu falo só de Bíblia. Seja como os bereanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 17 e 11. Tudo que Paulo falava, os bereanos iam ler a Bíblia para ver se estava certo ou não. O que Davi disse para a filha dele? Quando você lê os livros de Salmo, são 150 salmos. A maior parte, parece que é 73, mas a parte tudo é de Davi. E o que Davi falou? Todo mundo que lê a Bíblia sabe. Quando a filha dele morreu, ele estava orando, a filha dele morreu. O que Davi disse? Presta atenção, lê a Bíblia. Eu vou te falar o que Davi disse. Segundo livro de Samuel, capítulo 12 e versículo 23. Davi falou assim: eu irei. Davi ele fala assim, a filha dele tinha morrido. Aí ele orando, ele fala assim: eu irei a ela, mas ela não virá a mim. Presta atenção, Davi disse assim, ó, eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Quando ele falou eu irei a ela, ele estava com a certeza da salvação dele, mas ele falou que ela não ia voltar. Não existe voltar. Isaías 34, versículo 16. Isaías 34, versículo 16, vai só: buscai no livro do Senhor e lede. Então, pega a Bíblia e lê. Isaías 34, versículo 16. Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala assim, ó, Hebreus capítulo 9 e versículo 27, fala assim: e como os homens, quando fala homens, significa homens e mulheres, criança, tudo. Fala: e como os homens estão ordenados a morrer uma vez só. Está vendo? Todo mundo está ordenado a morrer uma vez só. Lê a Bíblia. Hebreus capítulo 9 e versículo 27. Pega a sua Bíblia e lê. Não deixa ser enganado. E depois disso vem o juízo. Então a pessoa morre uma vez só. Aí depois vem o juízo. Se aceitou Jesus, se arrependeu, se converteu, vai para o céu. Se não se converteu, vai para o inferno. E inferno é real. Não deixe ninguém te enganar. Eu vou fazer um vídeo sobre o rico Lázaro. Rico Lázaro é verdade. Na história de Colossinha, não. Não deixe ninguém te enganar. E quem vai julgar? Quem vai julgar? Todo mundo. É Jesus. A Bíblia falou assim, ó:
Todos passarão no tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, só, ninguém mais. Romanos capítulo, marca aí, pega sua Bíblia e lê. Romanos capítulo 14, versículo 10 e versículo 11 e 12. Salmo 96 e versículo 13. Então lê a Bíblia e seja sábio. Salmo 98 e versículo 9. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17 fala assim: aquele que está, não está falando de religião, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo, capítulo 5, versículo 17. Então lê a Bíblia, presta atenção, não deixa ser enganado. E o que quando você lê lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 ao 31, fala Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 31. Está falando assim da parábola do rico e Lázaro. Quando fala parábola, o que significa parábola? Na Bíblia, uma parábola é uma narrativa curta e alegórica, que utiliza exemplo da vida cotidiana para transmitir uma verdade espiritual ou moral, geralmente relacionada ao reino de Deus. Elas não são histórias, né? Elas não são história, mas sim ferramenta de ensino que usam simbolismo para ilustrar princípios e lições importantes. Então, o rico Lázaro é verdade. Não deixe essa seita de Satanás te enganar. É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Lucas 16, 19, 31. E o que foi que o rico ele falou para o Lázaro? Você lê para você ver. Lê Lucas 16, 19, 31. Quando o rico falou assim, ele morreu, da mesma hora que fala, ele morreu e abriu os olhos, já estava no tormento. E ele falou para Lázaro, assim, que ele queria voltar, voltar para a família dele, para falar que o inferno era real, que ele estava no tormento. Mas Abraão falou assim para ele que ele não ia voltar. Não é assim? Abraão falou assim que ele não ia voltar. Leia e presta atenção. Presta atenção. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. E você sabia que existe dois filhos? O filho de Deus e o filho de Satanás. Quem não lê a Bíblia não sabe, né? Quem não lê a Bíblia, existe dois filhos. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Pega a sua Bíblia e lê. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Lê lá, medita. E João também, como sempre eu já falei, João capítulo 8, versículo 44, fala que Satanás é o pai da mentira. Então quem mente é filho de quem? Não preciso falar mais nada, né? Então as pessoas pensam que todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo pensa que é filho de Deus. Não, nós não somos filhos de Deus. Não somos filhos. Nós somos criatura. Assim, Romanos capítulo 1 e versículo 25. E Marcos capítulo 16 e versículo 15. Nós era criatura. Mas quando você levanta a mão e aceita Jesus como Salvador de todo o seu coração, aí você passa a ser filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Leia a Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 1 e versículo 12. Não fala assim? A todos que receberam, que é Jesus, passaram a ser filho de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1 e versículo 2.
lê a Bíblia e seja um sábio. Estou olhando aqui no relógio, que eu vou fazer de 40 minutos, que eu vou fazer em 2 partes, porque quando eu faço um estudo, eu coloco muito versículo. Eu sento na mesa e pego essa Bíblia aqui, ó, leio ela, Bíblia de estudo pentecostal, que não tem dinheiro no mundo que paga. E através dessa Bíblia, Deus vai me dando estudo, mas através da Bíblia, o Espírito de Deus, Ele me dá. E o seu pastor fala isso? O seu pastor, ele fala isso? Hoje está difícil, né? Está difícil. Então, passar a ser filho de Deus, João 1,12. Nós temos que aceitar Jesus como único, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Só o seu Jesus e ninguém mais. Atos capítulo 4 e versículo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12. Fala assim: não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Atos dos Apóstolos capítulo 4 e versículo 12. João 14, 6, todo mundo já sabe. Judas capítulo 1, versículo 25. Lê a Bíblia. Lê aqui, ó. Lê a Bíblia. Não deixe ser enganado. João 14, 6. Judas capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, 11, 13. O que foi que Paulo disse para o carcereiro? Atos dos Apóstolos capítulo 16. O que foi que Paulo disse para o carcereiro? Você já leu a Bíblia? Ele não falou nada de religião. Paulo disse para o carcereiro e a sua família. Ele falou de alguma religião? Não. Há 2000 anos atrás. Ele falou assim: crê no Senhor Jesus Cristo. Paulo não falou a família do carcereiro, para o carcereiro, para crer numa religião. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Se você já leu a Bíblia, você sabe, né? Não deixe de ser enganado. Fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Hebreus capítulo 5 e versículos 7, 8 e 9. Muita gente gosta de citar, né? João 3,16. Porque Deus amou muito a maneira que Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tenha vida eterna. Mas tem um condicional. Leia Hebreus capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Então leia a Bíblia e seja sábio. Filipenses capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Filipenses capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Fala assim: todo joelho vai ter que se dobrar diante de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. E para você ser nova criatura, tem que levantar a mão, aceitar Jesus como Salvador e se arrepender. Então, ser nova criatura é isso. Nova criatura é aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados. Aí você vai ser nova criatura, é outra pessoa. 2 Coríntios que eu falei, capítulo 5, versículo 17. Eu vou te passar uns versículos aqui. Pega a Bíblia e lê. Eu vou passar aqui os versículos. Eu vou colocar aqui embaixo o versículo para você não esquecer. Hoje eu olho no YouTube, tem tanto lixo. Você olha lá, é 2.000, 5.000 visualizações. Difícil falar, né? Aí quando você fala a verdade, você é igual um João Batista, você fala a verdade, aí é pouquinha visualizações. Mas muitas pessoas, os são sábios, vai assistir esse vídeo e vai meditar na palavra de Deus e vai ser liberto. Então você tem que se arrepender. Aceitar Jesus é arrepender do seu pecado. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Fala assim, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 9. Fala assim: arrependei-vos e convertei. Arrependei-vos, pois, e convertei, para que seus pecados sejam apagados. Então o ser humano te acusa, mas Deus não. Você aceitou Jesus, os seus pecados vai ser apagado. Apagado por quem? Por Deus. Então as pessoas vão te julgar, mas é Deus que vai apagar o seu pecado. Você é nova criatura. Leia que eu te passar uns versículos.
Quando você se arrepende, você é um bem-aventurado. Quando você se arrepende, você é um bem-aventurado. Romanos capítulo 4 e versículo 7. E faça festa no céu. Você sabia? Quando a pessoa aceita Jesus, levanta a mão, faça festa no céu. Os anjos fazem festa no céu. E a Bíblia diz que os anjos são miriades e miriades. Miriades significa 10 milhões. Então são os exércitos de Deus, são milhões, 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 milhares de milhares, inumeráveis, incontáveis, incalculáveis. Quando um pecador aceita Jesus, levanta a mão, todos fazem festa. Você sabia disso? Sabia? Lê Lucas capítulo 15. Lucas, Evangelho segundo João, Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 15, versículos 7 e 10. Você pode dar uma glória por isso? Deixa eu olhar a hora aqui, daqui a pouco eu vou parar, vou fazer a segunda parte. Então, Deus não é igual ao ser humano. Deus, ele perdoa os seus pecados. Os seus pecados devem ser tudo apagado quando aceita Jesus. Aí vai ser um cristão, um crente, mas não é para continuar no pecado. Não é para continuar. Aí Deus, ele fala assim, eu estou falando é Deus, não é o ser humano. É Deus. Ele fala assim, ó. Não me lembrarei mais, também presta atenção, não me lembrarei mais dos teus pecados, estão apagados. Guarda os versículos. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Jeremias capítulo 5, versículo 1. Jeremias capítulo 18, versículo 8. Isaías, capítulo 55, versículo 7. E o capítulo 43 também, e o versículo 25. E se não se arrepender, Jesus fala assim, vós perecerei. Se não se arrepender, vós perecereis. Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas capítulo 13, versículo 3. Então pega a sua Bíblia e lê. Ezequiel capítulo 33. Fala assim, Deus perdoa, mas se for justo diante de Deus. Ezequiel capítulo 33. Fala, Deus perdoa, mas se for justo diante de Deus. Sempre. Ezequiel capítulo 33. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia para você não ser enganado. Lê a Bíblia. Fala, Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 33. Se você não conhece a Bíblia, pede para alguém te ensinar. Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 33, versículo 16. E ele te dá um coração novo. Você sabia? Quando você aceita Jesus, ele te dá um coração novo. O que é coração novo? É o Espírito de Deus. 1 Coríntios 3,16. Paulo fala assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu não vou falar aqui porque é muito versículo. Vocês dão um coração novo, Ezequiel 33,16, te dá um coração novo, Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20, e o capítulo 16, e o versículo 25 e 26, e o 27, glória a Jesus. Então lê a Bíblia. E a Bíblia diz que ele castiga. Depois eu vou dar um estudo sobre isso. Deus castiga e a sorte é o que ele ama. Mas é o que ele ama. Depois eu vou dar um estudo sobre isso. É Hebreus capítulo 12, versículo do 5 ao 8. Presta atenção nesse versículo. Como uma pessoa, ele pode ler esse versículo? Como? Ele pode ler esse versículo e não se arrepender. Como que pode? Eu vou só falar aqui e vou terminar, que não vai dar para falar tudo.
Então, segunda Crônica, capítulo 15, o versículo do 1 a 8, e o capítulo 16, o versículo 7 ao 12. Vamos ler aqui, né? Vamos ler aqui que já vou terminar. Presta atenção no que eu li aqui, ó. Quem lê essa palavra e abandonar Jesus, então ele porá a mão, porque ele quer ir para o inferno. Então, nova criatura, sim, nova criatura é aceitar Jesus e se arrepender. Não existe morrer ou voltar, morrer ou voltar. Faz de conta, se numa hipótese, se fosse verdade, eu estou falando uma hipótese, faz de conta, porque não é. O ser humano pode morrer, voltar, nunca ele ia se arrepender, nunca. O ser humano ia se converter e se arrepender, nunca. Então não existe morrer uma vez só, depois vem o juízo. Vamos ligar para você ver o que Deus falou para o rei Asa. Assim, Asa abola a idolatria e renova o pacto do Senhor. Segunda Crônica, capítulo 15, porque eu vou terminar, vou ler rapidinho. Pega a sua Bíblia, Velho Testamento, segunda Crônica, capítulo 15. Olha que ele fala assim para o rei Asa. O profeta fala: então veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obed. Me presta atenção. Segunda Crônica, capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa. E disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor, presta atenção, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscares, o acharei. Porém, se o deixare, ele vos deixará. Tá vendo? Então, se você buscar a Deus, cada dia mais você vai encontrar. Mas se você deixar Deus, ele também vai te abandonar. E eu concordo com você, Deus, eu farei a mesma coisa. Estou lendo segunda Crônica, lê segunda Crônica, capítulo 15. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse sem lei. Isso nas igrejas hoje acontece muito, né? Mas quando na sua angústia se convertia, tá vendo? Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, o buscava e o achava, tá vendo? E naquele tempo não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muita perturbação sobre todos os habitantes daquela terra. Porquanto e naquele tempo não havia paz nem para quem saía, nem para quem entrava, mas para muita perturbação sobre todos os habitantes daquela terra, porque a gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas, versículo 7, mas esforçai-vos e não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também da cidade que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Aí você lê 2 Crônica, capítulo 15. Isso aqui se converter de verdade. Só que tem uma coisa: o profeta trouxe profecia para o rei Asa, e ele se converteu, aceitou Deus, se converteu, mas só que depois ele desviou. Sabe por que ele desviou? Porque nunca conheceu a Deus Israel de verdade, nunca. Vamos ler o capítulo 16, eu vou parar de dar 35 minutos, depois eu vou fazer a segunda parte. Vamos ler aqui o capítulo, 2 Crônica, capítulo 16, para que depois o versículo, 2 Crônica, capítulo 16, versículo 7. 2 Crônica, capítulo 16, versículo 7. Naquele mesmo tempo veio Ananias, o vidente,
a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com multíssimo carro e cavaleiro? Confiando tu, porém, no Senhor, eles o entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar forte, com quem? Para mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Está vendo? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porquanto quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisso, pois, procedesse loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se dignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque disse grandemente, se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu algum do povo. E eis que os atos de Asa, vamos pular aqui para o 12. E caiu o rei Asa nos seus pés, e caiu Asa doente dos seus pés, no ano 30º, como no seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, presta atenção, e caiu Asa doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Então, Asa, ele se converteu, ele aceitou Deus como Salvador. E tem uma passagem aqui que eu não a lembro, mas está escrito aqui, que ele orou, Deus matou 1000 dos etíopes. Aí Deus começou a lembrar ele, tudo isso que Deus fez com ele, mas mesmo assim, ele confiou no rei. Então, só porque ele confiou no rei em primeiro lugar e não a Deus, aí ele pegou uma enfermidade terrível nos pés e morreu. Mas a Bíblia diz que no capítulo aqui, 2 Crônicas 16, ele não buscou a Deus. Ele buscou primeiro os médicos. Aí você fala assim, mas tem que buscar o médico? Sim. Aí depende da sua fé, né? Eu já fiquei enfermo, mas não busquei médico. Eu busquei a Deus. E eu fui curado. Várias vezes eu fui curado. Graças ao Senhor Jesus. Não busquei o médico, busquei a Deus. E em hora de joelho no chão, eu chorava, de joelho no chão, chorava e clamava a Deus, e o Senhor Jesus me curou. Aí depende da fé de cada um, né? Então você tem que se converter e se arrepender. Aí depois eu vou fazer a segunda parte. Nascer de novo, o que é? Se arrepender, se converter, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, porque Jesus é o caminho. João 14,6 para o céu, só Jesus. Não é morrer, voltar, não existe isso. Leia a Bíblia, leia João 5:39, João capítulo 8, versículo 32 e 36. Leia a sua Bíblia e seja sábio. Jesus te ama.